Olá, bem-vindos ao Momento Escatológico. Eu sou o pastor Ademar Nogueira da Ibrabe Cumbica e quero agradecer por tê-lo aqui comigo, e nós vamos meditar um pouquinho hoje naquilo que a Bíblia fala, o grande e terrível dia do Senhor. Esse dia ele aparece em vários livros da Bíblia. Resumidamente, eu quero falar algumas coisas sobre ele. Então, agradeço a sua atenção, peço que com carinho você esteja atento ao que nós vamos falar, e depois você nos siga o nosso canal aí no YouTube, né? Pastor Nogueira e Brave, que tem muitos vídeos sobre escatologia, tem muito material aí para você se informar. Então, a grande pergunta é: o que é o grande e terrível dia do Senhor? Quem é cristão, quem já leu Bíblia, já ouviu falar disso. E quando é que esse dia vai acontecer? Porque vários livros da Bíblia falam. Eu vou começar lendo aqui o primeiro texto, no livro do profeta Isaías, no capítulo 13, no verso 9, diz assim: Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Como estudante de escatologia que sou e escritor de alguns livros sobre o tema, eu entendo que o grande dia do Senhor, que ele compreende praticamente o governo, os 3 anos e meio da etapa final do governo do anticristo. Porque nesses 3 anos e meio finais vai haver tragédia de todo tipo sobre a terra e muita destruição. Mas o grande e terrível dia do Senhor é um dia único, é um dia só. Em Zacarias 14 está escrito que esse é um dia singular. O que é isso? Um dia único, não há 2 dias iguais. Então, quando vai acontecer esse grande e terrível dia do Senhor? Exatamente no último dia dos 7 anos da grande tribulação. É esse dia que vai pôr fim ao pecado na face da terra. Naquele dia, é o único dia dos 7 anos do governo do anticristo em que a graça volta a funcionar, salvação pela graça, porque durante os 7 anos não existe salvação pela graça. Nos vídeos que eu já postei aí, explica como será a salvação durante o governo do anticristo, é cada um derramando sobre sua cabeça o seu próprio sangue, mas no último dia, por conta do povo judeu, da eleição, do propósito que Deus tem com Israel, o último dia vai ser um tempo de graça. Então voltará a salvação ser pela graça. Jesus vem do céu para salvar o judeu mediante o grande clamor, entenderam que estava errado, entenderam que mataram o Cristo crucificado, como está lá no capítulo 12 do livro do profeta Zacarias. Eles entenderam que erraram muito e que já crucificaram o Salvador, o bendito, o Messias, o Cristo, e diante de tudo isso eles se arrependem muito. E aí então Cristo vem para salvá-los, e não vai salvar apenas em Israel, mas em toda a terra. Está escrito que aquele dia vai ser um dia de graça em toda a terra. Então vamos lá, o grande e terrível dia do Senhor é o último dia dos 7 anos do governo do anticristo. É um dia tão terrível que naquele dia vai acontecer também a chamada Batalha do Armagedon, que está descrita no livro do Apocalipse, algumas coisas, mas no capítulo 38 do livro do profeta Ezequiel, no 38 e no 39, ele fala de Gog e Magog. Gog e Magog ali é o nome que nós podemos dar às forças humanas e diabólicas, porque naquela guerra tem homens e tem anjos, anjos das trevas trabalhando, agindo. Então o nome do ajuntamento das forças do mal contra o governo de Cristo, contra a obra de Cristo e contra aqueles que estão ao lado de Cristo, como está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 17, verso 14, está lá escrito: pelejarão eles contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá. Então a guerra, originalmente esses espíritos malignos estão insuflando os homens, mas o propósito deles não é apenas destruir homens, é destituir o governo de Cristo, porque eles sabem que Cristo irá iniciar o seu governo aqui na terra por 1000 anos, e eles irão tentar barrar. Então vamos lá. Aqui em Joel, capítulo 2, nós vamos ver no verso
Joel 2, no verso 29, no verso 30 e o 31, nós vemos também esse dia sendo citado. Diz assim: mostrarei sinais no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Daí eu dizer que o grande e terrível dia do Senhor é o último, mas esses acontecimentos estarão acontecendo durante os 3 anos e meio final da batalha do Armagedon, do governo do anticristo, e tendo o seu ápice, o seu final no dia da batalha do Armagedon. Então, ouvintes, será um negócio tão terrível, tão complicado, que em Zacarias 13:8 diz que em toda a terra 2/3 dela perecerão e serão eliminados. O que significa dizer? Significa dizer que para cada 3 habitantes da terra, 2 deixarão de existir durante esse período, inclusive tendo o maior número de mortandade no último dia, onde vai haver guerras por toda a face da terra, por todas as nações, e o epicentro desta guerra é lá no Vale do Armagedon, nas proximidades de Jerusalém, como está escrito. Lá no Apocalipse capítulo 16 vai falar isso, que as forças foram ajuntadas lá no Vale do Armagedon, mas não é só no Vale do Armagedon. Se você ler Ezequiel capítulo 38 e 39, você vai ver que Israel praticamente foi totalmente tomado por veículos militares e por soldados do mundo inteiro. Zacarias também 14 vai dizer que tropas do mundo inteiro estarão por ali. Mas o conflito não estará acontecendo apenas em Israel, vai estar acontecendo no mundo. Um conflito com muitas guerras, com muitas atrocidades realizadas pelos homens, pelos bombardeios atômicos, com a presença de demônios, como está lá no capítulo 9 do livro do Apocalipse, um exército de milhões de demônios que foram soltos do poço do abismo, ou seja, de um compartimento do inferno, onde eles estão presos, nunca saíram, mas sairão naquele tempo para atormentar e destruir vidas. Então vai haver muita desgraça acontecendo. E Zacarias 13:8 então diz que vai eliminar, para cada 3 habitantes da terra, vai eliminar 2, vai restar 1 nele. 2/3 perecerão e serão eliminados, mas 1 restará nele. Aqui no Evangelho de Lucas, nos 3 evangelhos fala isso, Mateus, Marcos e Lucas, mas eu vou ler aqui Lucas capítulo 21, verso 25 até o 27, diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem aqui, Jesus Cristo, se verá Jesus Cristo vindo numa nuvem com grande poder e glória. Então, no último dia, estas coisas vão estar acontecendo ao longo dos 3 anos e meio, mas tendo o grande ápice desta batalha, o foco maior, a destruição maior desta guerra, vai acontecer no último dia desses 7 anos. O livro do Apocalipse, do capítulo 6 até o capítulo 19, vai falar destas coisas, mais especificamente a partir do capítulo 10, vai falar muito dessas coisas, mas desde o capítulo 6 já fala disso, dessas hostes espirituais do mal e dos homens rebelados, guerreando, e os poderes do céu sendo abalados. Nós sabemos que até hoje não cai estrela. Quando a gente vê aquele risco no céu lá, a gente fala, estrela caindo, não é estrela, aquilo ali são meteoros, são grandes pedras de poeira que ao longo de milênios se acumulou no espaço e elas ficam vagando pelo espaço. Quando ela entra na atmosfera da Terra, Deus é tão maravilhoso em tudo que faz, a Terra é protegida por várias camadas, né?
na atmosfera. Existe uma camada chamada ionosfera, que é uma camada magnética. Então, quando esses corpos celestes descem com relação à Terra, quando eles começam a cair para a Terra, ele vai passar por esta camada chamada ionosfera e eles vão entrar em combustão, ou seja, vão pegar fogo e vão se queimar. E raramente acontece de cair um pedaço de um meteoro, de alguma coisa aqui na Terra. Porém, lá no livro do Apocalipse fala que vai cair estrelas, estrelas mesmo, gigantescas. Diz que vai cair no mar, vai cair na Terra. Agora imagina uma estrela gigantesca caindo no mar, a tsunami que vai levantar, não é? A água vai adentrar aí centenas de quilômetros para dentro da terra e vai destruir essas cidades litorâneas, por exemplo, cidades de beira-mar. A maioria delas não sobreviverão os 3 anos e meio do período da grande tribulação. Não só por conta das guerras que os homens estarão fazendo, mas por conta destas catástrofes da natureza. Os terremotos, os maremotos, as tsunamis. Então, o que é grande e terrível dia do Senhor? Resumidamente, exatamente o que eu já expliquei aqui. Esse período de 3 anos e meio, a segunda metade da grande tribulação, é um período de juízo. Lembra-se que esse governo do anticristo, Deus permitiu ele se estabelecer, porque Deus está julgando o pecado da humanidade. E para isso, Deus é Senhor de tudo e de todos. Está usando as próprias forças dos próprios homens e até mesmo os demônios Deus está usando. Você vai dizer, mas Deus usa demônio? Usa. Nesse momento vai usar. O homem se autodestruindo e ajudado por anjos do mal aí também destruindo. E os últimos, a grande contingente ali, Apocalipse 19 diz assim, e os que não foram mortos por essas desgraças todas, por essas tragédias, eles serão mortos pela espada que sai da boca do cavaleiro do cavalo branco, lá do capítulo 19 do Apocalipse. O cavaleiro do cavalo branco ali é Jesus. Então, não vai sobrar pecador naquele dia. Quem se converteu, quem não se converteu vai morrer. Em Zacarias 14 está dizendo que vai haver... as pessoas estarão de pé e lhes apodrecerão os olhos na órbita e a língua na boca. Isso vai acontecer com os homens e com os animais, com os cavalos, com tudo que tem vida que está naquela região. Aí nós sabemos que ali não é propriamente o efeito da palavra de Deus, é efeito de guerras atômicas. Mas com a própria palavra de Deus que cria a vida, muitos irão morrer também naquele dia, porque naquele dia não resta na terra nenhum pecador. Por que não vai restar? Porque imediatamente, findado aquele dia, Cristo estabelece o seu governo milenar aqui na terra e todos aqueles que se salvaram fisicamente naquele último dia irão ingressar no milênio com vida física, corpo, alma e espírito, ainda sem morrer. Vão entrar no milênio com vida física e muitos vão entrar e vão sair, porque não vai haver morte durante o milênio. Está lá escrito que a longevidade do ser humano será como a da árvore. E também vai voltar para a terra durante o milênio os homens salvos, a igreja que foi arrebatada e os mortos salvos, desde o primeiro que eu creio que tenha sido Abel. Todos estes virão aqui para a terra para viver o governo milenar de Cristo. Então, por esta razão é que não vai haver pecador na terra. Deus vai usar esse período de tempo aí do governo do anticristo, incluindo ali o último dia, o grande e terrível dia do Senhor. Deus vai usar esse tempo para mudar, inclusive, a geografia da terra. Se você for ver, vai haver mudança na natureza, vai haver mudança em rios que hoje existem, não vai existir, rios onde não existe hoje passarão a existir. A geografia da terra será mudada, e mudada para melhor, porque o governo que vai se estabelecer em seguida é o governo de Cristo. E aqueles que viverão no governo de Cristo, no milênio de Cristo, serão apenas os salvos. Quer tenha sido pessoas que já morreram salvas, que já recebeu o corpo ressuscitado, quer seja a igreja que foi arrebatada, ou quer ser as pessoas que se salvaram no último dia dos 7 anos ali, no grande e terrível dia do Senhor, esses estão com vida física, mas estão sem o pecado, porque pelo arrependimento eles foram salvos naquele dia. Então eu peço para você,
tem várias passagens, o livro do Apocalipse todinho é o desenrolar de tudo isso, o capítulo 14 do livro do profeta Zacarias é o desenrolar disso, o 38 e o 39 de Ezequiel, e muitos salmos também falam disso, tem muitas passagens na Bíblia, muitas passagens falando de tudo isso. Então pesquise, mas se você quiser maiores informações, eu tenho um livro chamado A Grande Tribulação, que fala todas estas coisas, apontando todos os textos bíblicos de maneira bem fácil para você entender tudo isso. Eu peço que você não só assista esse vídeo com paciência, analisando os fatos e comparando, mas eu peço para você se inscrever no meu canal aí no YouTube, né? Pastor Nogueira e Brave. Escreve e compartilha esses vídeos. Eu não estou aqui para colocar medo, para colocar contenda, para me posicionar a favor da religião A, da religião B. Não estou falando de religião nenhuma. Eu estou falando dos fenômenos que a Bíblia narra o que vão acontecer. É claro que quem estiver do lado errado será atingido por estas coisas, mas quem estiver do lado do bem, do lado certo, vai ser poupado. É assim, Ló estava na cidade de Sodoma quando ela foi incendiada com fogo do céu, mas Ló era justo. Todos que estavam em Sodoma morreu, mas Ló sobreviveu, porque os anjos tiraram Ló dali. Está escrito na carta de Pedro que Deus sabe livrar o justo do ímpio no dia da destruição. Então Deus tirou Ló, tirou as suas 2 filhas, tirou inclusive a sua esposa. A esposa não saiu porque ela tinha o coração em Sodoma e não obedeceu a palavra de Deus. E acabou olhando para trás, desobedecendo o mandamento, virou a estátua de sal, a história que todo mundo conhece. Mas o Ló e as suas 2 filhas foram salvas. Deram, inclusive, início a 2 nações, os amonitas e os moabitas. São os descendentes de Ló e as suas 2 filhas. Então, numa prova de que Deus sabe proteger, guardar e preservar todos aqueles que nele confiam, mas a humanidade prefere descrer da palavra de Deus. Então eu peço para você que compartilhe esse vídeo com outros, que se inscreva no meu canal para que eu possa continuar ministrando esses temas, porque tem muita coisa. Escatologia não é só quando a gente fala em escatologia, alguém já pensa logo no livro do Apocalipse. Não, irmãos, escatologia está para tudo que é lugar na Bíblia. Até em Gênesis você vai ver falar escatologia. Escatologia é tudo aquilo que fala do futuro, e Deus fala muito mais do futuro do que do presente. O presente não tem muito que ser dito, que você já sabe o que é, mas o futuro está aí. Tem muitos que quer que a cigana descubra o futuro, outros quer que os búzios, o tarô, tudo isso, irmão, não tem nenhum fundamento na palavra de Deus, mas a palavra de Deus, o que ela diz, isso é futuro e é verdade. Mas é tão esquisito, é tão estranho, como pode, não questione, apenas creia. Jesus falou para Marta, diante do falecido de 4 dias, que era Lázaro, Marta, crê somente, e ela acreditou. E depois que Lázaro sai do túmulo, ele diz, não te hei dito, se creres verás a glória de Deus. Então, se você quer estar do lado da bênção, creia nestas coisas. Pesquise estas coisas, porque o mundo é cego, é míope, o mundo não sabe o que vai acontecer no futuro, mas a palavra de Deus fala de todas as coisas. O mundo está muito longe do fim. Eu falo isso no meu livro, nos 2 livros, nos Sinais Iminentes da Volta de Jesus e no Grande Tribulação, eu digo isso. Esta terra está muito longe do fim, porque ela vai ter um fim, ela vai deixar de existir. Muitos acham que não, mas vai, está lá escrito. Vi novo céu, vi nova terra, porque o primeiro céu, a primeira terra passaram e o mar não existe. Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Então, tá cheio, carta de Pedro, capítulo 3, diz, olha, a partir do verso 7 até o 13 vai dizendo, olha, a terra que hoje nós vemos, a água, o céu, e tudo isso está guardado para o dia do fogo, para o dia do juízo, para o dia da destruição, não é? Mas nós, lá no verso 13, vai dizer assim, nós aguardamos novos céus e novas terras nos quais habita a justiça. Novos céus e nova terra, não é novas terras. Terra é única, é nova terra. Não, única não porque seja essa. Nós aguardamos uma nova terra e nós já sabemos que a nova terra é a nova Jerusalém. E para lá só vão aqueles que vencerem o pecado pelo arrependimento e confissão dele, diante daquele que liberta o ser humano do pecado, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Então esteja atento a tudo isso,
compartilhe esse vídeo, agradeço a sua atenção e esteja atento. Se inscreva também no meu canal, para que a gente possa continuar divulgando material desse conteúdo. Eu sei falar de tanta coisa, eu tenho quase 40 anos, 38, já vai para 39, de conversão, e não foi de um crente esquentador de banco, não. Alguém que fez seminário, e que não só fiz seminário, eu estudei muito. Eu aprendi muito mais fora do seminário do que em seminário. No seminário você apenas vislumbra algumas coisas. É como o bom médico, ele não se forma médico na faculdade, é no dia a dia. Não é? Então eu tenho visto muita coisa e tenho experimentado estas coisas na minha própria vida. O que a palavra de Deus diz que é, isto é. Quem acredita fica abençoado, quem não acredita perde as bênçãos. Muito obrigado.